Existem várias reflexões que podemos tirar da história de Noé e do dilúvio. Obediência e fé. Noé obedeceu à instrução de Deus para construir uma arca em um tempo em que nunca tinha chovido na terra. Ele não apenas construiu a arca, mas também reuniu todos os tipos de animais nela. Essa história nos ensina a importância de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Justiça e integridade. Noé é descrito na Bíblia como um homem justo e íntegro em sua geração. Apesar de viver em um tempo de grande maldade e corrupção, Noé escolheu viver de acordo com os princípios de Deus. Isso nos ensina que devemos buscar a justiça e a integridade, mesmo em meio a uma sociedade que não compartilha desses valores. Punição e misericórdia. A história do dilúvio é uma história de punição divina pela maldade e corrupção da humanidade. No entanto, também é uma história de misericórdia. Deus poupou Noé e sua família e estabeleceu uma aliança com eles, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Isso nos mostra que, embora Deus seja um juiz justo que pune o mal, Ele também é um Deus de amor e misericórdia que deseja salvar e não destruir. Renovação e esperança. A história de Noé termina com a terra seca e a vida começando de novo. Isso pode nos ensinar que, apesar das dificuldades e desafios, sempre há espaço para recomeçar e renovar a esperança. Por fim, a história de Noé nos ensina que, em meio às tempestades da vida, é possível encontrar segurança em Deus. Assim como a arca de Noé, Deus pode nos proteger e nos levar a um lugar de segurança e paz. Mais uma vez, permita-me te levar a uma viagem pela memória, uma era de tempos antigos e histórias eternas, para recontar a história de um grande herói da fé, Noé. Vamos começar nossa jornada no dia em que Noé nasceu, fruto de Lameque, que profetizou que este filho aliviaria o sofrimento de suas mãos, causados pela terra que o Senhor havia amaldiçoado. De fato, Noé, que se tornou pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, era uma luz em um mundo dominado pela maldade e corrupção. Enquanto o mal se multiplicava e a humanidade se entregava a todas as formas de crueldade e violência, Noé se destacava. Homem justo e íntegro entre as pessoas de sua época, ele não se deixou seduzir pelo caos que se instaurava. Em vez disso, escolheu andar com Deus, ganhando sua graça e favor. Deus, entristecido com a depravação que havia tomado conta do mundo, decidiu apagar toda a vida terrena, homens e animais. Mas Noé, devido à sua integridade e fé, foi poupado. Deus lhe deu instruções para construir uma arca, uma tarefa monumental que Noé aceitou sem hesitação. Seguindo as medidas e especificações divinas, ele construiu um santuário de madeira, protegido por piche, que abrigaria um casal de cada criatura vivente e alimento suficiente para todos. Obedecendo a palavra de Deus, Noé, junto de sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, entraram na arca, acompanhados por um casal de cada espécie animal. 7 dias após entrarem, a chuva desceu sobre a terra, iniciando o dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites, cobrindo todos os montes e extinguindo toda a vida na terra, exceto os que estavam a bordo da arca. Ao fim do dilúvio, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais na arca e fez as águas baixarem. Noé então soltou um corvo, que não encontrou onde pousar, e depois uma pomba, que retornou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que a terra estava novamente aparecendo. Quando a terra finalmente secou, Deus instruiu Noé a sair da arca com sua família e todos os animais. Deus então abençoou Noé e seus filhos e estabeleceu uma aliança com eles. Prometeu que nunca mais destruiria todas as criaturas com um dilúvio, e deu a Noé e sua família a responsabilidade de repovoar a terra. A história de Noé é uma história de fé, obediência e perseverança. Em meio à corrupção e violência, Noé escolheu andar com Deus e foi poupado da destruição. Sua história nos mostra que mesmo nas situações mais sombrias, a fé pode ser a luz que nos guia. A história de Enoque é de fato repleta de peculiaridades e detalhes fascinantes. Aqui estão alguns destaques. 1. Enoque e a longevidade antediluviana. Na época de Enoque, é relatado no Gênesis que as pessoas viviam centenas de anos. Enoque teve um filho, Matusalém, aos 65 anos, mas continuou a viver por mais 300 anos. Matusalém é famoso por ter vivido 969 anos,
o maior período de vida registrado na Bíblia. 2. Enoque não viu a morte. De todas as figuras do Antigo Testamento, apenas Enoque e o profeta Elias são descritos como tendo sido levados por Deus sem passar pela morte. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Isso distingue como um exemplo único de piedade e comunhão com Deus. 3. Enoque e a linhagem messiânica. Enoque faz parte da linhagem que leva a Noé e eventualmente a Abraão. Desta linhagem surgiu Davi e finalmente Jesus Cristo. Assim, Enoque faz parte da árvore genealógica que conduz ao Messias, conectando sua história à maior história de redenção na Bíblia. 4. Enoque, o sétimo desde Adão. No livro de Judas, Enoque é mencionado como o sétimo desde Adão. O número 7 tem significado simbólico na Bíblia, geralmente associado à perfeição e à totalidade, o que poderia destacar a importância e a retidão de Enoque. Estas são apenas algumas das curiosidades que cercam a figura de Enoque, um homem de fé inabalável cuja vida nos oferece lições profundas sobre a caminhada com Deus. Após embarcar na jornada de Enoque, a primeira e mais evidente lição que podemos extrair é a importância de caminhar com Deus. Caminhar com Deus não significa apenas acreditar em sua existência ou ir à igreja aos domingos. Significa fazer da fé um componente central de nossa vida diária, em todas as decisões que tomamos, grandes ou pequenas. Então, como você pode aplicar isso em sua vida diária? 1. Cultive um relacionamento diário com Deus. A vida de Enoque não foi marcada por um evento espetacular, mas sim por uma comunhão consistente com Deus. Da mesma forma, devemos buscar uma conexão diária com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação em sua palavra. 2. Viva uma vida de fé. Enoque agradou a Deus por sua fé. Assim, em vez de viver baseado em medos e incertezas, devemos confiar em Deus e em sua palavra. Na prática, isso pode significar tomar decisões baseadas na confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. 3. Seja um testemunho vivo. Enoque era conhecido como um homem que andava com Deus. Em outras palavras, sua fé era visível para as pessoas ao seu redor. Você pode aplicar isso em sua vida sendo um exemplo de amor, bondade e integridade, refletindo os princípios bíblicos em suas ações diárias. 4. Esteja atento aos planos de Deus. Enoque também era um profeta, ou seja, ele entendia e proclamava os planos de Deus. Embora nem todos sejamos chamados para ser profetas, podemos procurar entender a vontade de Deus em nossas vidas e agir de acordo com ela. Essas são lições práticas que podem transformar a maneira como vivemos. Como Enoque, podemos ter uma fé que transcende a vida e a morte e nos aproxima cada vez mais de Deus. Então, vamos dar os primeiros passos nessa jornada hoje? Lembre-se, cada passo que você dá com Deus é um passo em direção a uma vida mais plena e gratificante. Antes de embarcarmos nesta jornada fascinante, dê aquele like, inscreva-se no canal, ative as notificações e, acima de tudo, compartilhe esta história com alguém que você acredita que vai amar. Agora vamos lá. Imagine uma figura heróica, não daquelas com capas brilhantes ou superpoderes, mas um homem com uma fé inabalável, cuja vida transcendeu o tempo e o espaço. Esse é Enoque, nosso herói da fé, sobre o qual o livro de Gênesis nos fala. Agora você está nos primórdios da humanidade, observando Enoque ser gerado por seu pai, Jared. A humanidade ainda está em seu início, com pessoas vivendo centenas de anos. Enoque, após 65 anos, gerou Matusalém, e aqui está o primeiro ponto crucial: Enoque caminhou com Deus. Visualize isso, você caminhando lado a lado com o Criador. Mas por que Enoque? Porque ele foi escolhido para caminhar com Deus. Hebreus nos fornece a resposta. Por sua fé inabalável, Enoque alcançou a aprovação de Deus. Agora imagine os anos se passando, um após o outro, cada um deles sendo preenchido pela presença constante de Deus. Enoque caminha, fala e vive com Deus por 300 anos. Até que, no piscar de olhos, Deus o toma para si. Enoque não é mais visto entre os mortais. Pare e reflita um momento. Não seria incrível, como Enoque, caminhar tão intimamente com Deus a ponto de não experimentar a morte?
É um conceito que desafia a nossa compreensão, mas é isso que a fé pode fazer. Enoque também era um profeta. Judas nos mostra Enoque prevendo a vinda do Senhor ou milhares de santos para julgar a humanidade. Enoque não estava apenas caminhando com Deus, ele estava servindo como mensageiro divino. Nesta jornada, vimos 3 momentos-chave na vida de Enoque: sua caminhada com Deus, sua trasladação para não ver a morte e suas profecias do juízo vindouro. Nestes momentos, podemos ver a fé de Enoque em ação, uma fé tão grande que atraiu a atenção de Deus. Agora, pense em sua própria vida. O que a história de Enoque lhe ensina? Como você pode caminhar mais perto de Deus, ter uma fé tão forte quanto a de Enoque? A resposta está em nossa jornada com Enoque, na profundidade de sua fé e na intimidade de sua caminhada com Deus. E assim, nossa jornada chega ao fim, mas a sua está apenas começando. Enoque mostrou o caminho, agora é com você. E enquanto você contempla esses ensinamentos, não esqueça de curtir, assinar, ativar as notificações e compartilhar essa incrível jornada com alguém que você ama. Nunca esqueça, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Que possamos caminhar com Deus como Enoque. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar a fascinante história de um herói da fé cuja vida nos desafia e inspira a cada leitura, Enoque. A Bíblia relata que Enoque viveu por 365 anos, mas o mais intrigante é que ele não encontrou a morte como todos os outros. Ele simplesmente andou com Deus, e não apareceu mais, pois Deus o tomou para si. Imaginem só, sua fé e sua comunhão com Deus eram tão intensas que ele foi levado diretamente para a presença de Deus. Mas como foi possível Enoque alcançar tal intimidade com Deus? O que fez de Enoque essa figura tão especial? Essas são perguntas que vamos explorar. Acredito que há muito que aprender com sua história. Se você está empolgado como eu para descobrir mais sobre a vida de Enoque, eu tenho um convite. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você acha que essa jornada será tão incrível quanto eu acredito que será, deixe seu like. Agora que desvendamos um pouco mais da vida de Enoque, estamos maravilhados com a fé exemplar desse homem, que escolheu andar tão de perto com Deus a ponto de ser levado diretamente para sua presença. Que lição maravilhosa para todos nós! Espero que a vida de Enoque tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. E se isso aconteceu, eu tenho um último pedido: compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos disseminar a história inspiradora de Enoque e, quem sabe, inspirar outros a buscarem essa mesma intimidade com Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Continue conosco, porque há muitas outras histórias bíblicas inspiradoras que iremos explorar juntos. Até a próxima! Você já parou para se perguntar o que a primeira história de fé na humanidade poderia te ensinar? Hoje você e eu iremos juntos descobrir, através da perspectiva de Abel, o primeiro herói da fé mencionado na Bíblia. Abel era um jovem pastor de ovelhas, filho de Adão e Eva. Ele era o personagem principal de uma história de fé e sacrifício que transcendeu os séculos. Você pode estar se perguntando: o que a vida de um pastor de ovelhas tem a ver comigo? Eu te digo, muito mais do que você imagina. Ele tinha um irmão, Caim, lavrador da terra, que estava em constante duelo fraternal. No cerne deste conflito estava o maior dilema de Abel. Sua oferta a Deus era mais valorizada, alimentando a inveja e a ira de Caim. Mas por que Abel, o pacífico pastor, era mais valorizado? Porque Abel dava o melhor de si, enquanto Caim apenas cumpria o protocolo. Essa é a primeira lição que Abel nos dá. O melhor que temos a oferecer a Deus e ao mundo não são bens materiais, mas a sinceridade e a dedicação que colocamos em nossas ações, porque o verdadeiro valor está em nossos corações. Repita comigo: o valor está em nossos corações. Abel teve que enfrentar a ira de Caim. Ele provavelmente tentou apaziguar a situação, talvez tenha dito: Caim, o que importa é a intenção, não a oferta. Mas Caim não ouviu e no final, Abel pagou com sua vida o preço da inveja de seu irmão. Esse episódio traumático foi uma grande injustiça. Abel, o justo, foi sacrificado. Mas mesmo em sua morte, Abel se tornou um mártir, porque a injustiça que sofremos não nos define.
O que nos define é como respondemos a ela. Abel escolheu a fé, a integridade e o amor acima de tudo, e essa foi a maior lição que ele nos deixou. Então, eu lhe pergunto, você está disposto a dar o melhor de si, mesmo que os outros não entendam? Está disposto a defender seus princípios, mesmo que custe caro? Abel estava. E por isso, ele é um nosso herói. Essa foi a história de Abel, um homem de fé e princípios, que nos ensinou que o valor verdadeiro não está em nossas posses, mas em nossos corações. Repita comigo pela terceira vez: o valor está em nossos corações. Agora eu lhe peço, não se esqueça de Abel. Leve a história dele consigo, comemore o herói que ele foi e busque ser um herói em sua própria vida, dando o melhor de si e defendendo seus princípios. E se esta história tocou seu coração, eu te convido a compartilhá-la. Compartilhe a história de Abel, porque histórias como a dele merecem ser contadas e recontadas. E assim Abel, mesmo depois de tantos séculos, continuará vivo entre nós. Está ouvindo? Preste atenção, pois você está prestes a embarcar numa viagem que remonta milhares de anos. Uma viagem a um tempo em que a humanidade estava apenas começando, uma época de lendas, mitos e verdades extraordinárias. E no centro dessa tapeçaria de histórias, encontra-se Abel, o herói da fé. Mas antes de mergulharmos na narrativa, eu tenho um pequeno pedido. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição abaixo. Ative o sininho para receber todas as nossas atualizações e deixe um like se você apreciar esta jornada. Pronto? Agora vamos para a nossa história. Abel, você deve conhecer este nome. Ele aparece no início do livro do Gênesis. Mas já se perguntou por que de Abel ser tão importante para ser lembrado até hoje? Hoje vamos desvendar a verdade por trás desse personagem que à primeira vista parece secundário, mas que carrega uma lição vital para todos nós. Abel era irmão de Caim, ambos filhos de Adão e Eva. Abel era um pastor de ovelhas, enquanto Caim era lavrador da terra. Você percebe a diferença? Caim trabalhava no solo amaldiçoado por Deus, enquanto Abel cuidava das ovelhas, animais que mais tarde se tornariam símbolo do próprio Cristo. E houve um dia em que ambos os irmãos apresentaram suas ofertas a Deus. Caim trouxe do fruto da terra e Abel os primogênitos de suas ovelhas. Percebe a diferença? Abel deu a Deus o melhor que tinha, enquanto Caim apenas trouxe parte do que tinha cultivado. Deus, em sua infinita sabedoria, atentou para Abel e sua oferta. A fé de Abel era tão palpável, tão vibrante, que se tornava quase visível na sua oferta. Abel tinha uma fé pura, a crença de que Deus merecia o melhor, e foi exatamente isso que Abel lhe ofereceu, porque a fé de Abel era algo novo, algo revolucionário. Mas Caim, pobre Caim, a ira tomou conta dele e a inveja manchou seu coração. O rosto outrora orgulhoso agora estava caído, e Deus, em sua misericórdia, ainda questionou a Caim o motivo de sua ira. Deus estava ali, dando uma segunda chance a Caim. Você vê, a história de Abel e Caim é uma história de escolhas e consequências. Abel escolheu oferecer o melhor a Deus. Caim escolheu o caminho da inveja e da ira. Abel é um herói, não por ter realizado feitos grandiosos, mas por ter vivido uma vida de fé. Lembre-se de Abel. Lembre-se do herói da fé que mesmo após sua morte ainda fala. Porque a verdade é que a história de Abel é a história de todos nós. Todos temos a opção de ser como Abel ou como Caim. A escolha é nossa. Agora você pode se perguntar: como posso ser como Abel? Como posso ter uma fé tão profunda que mesmo depois de minha morte, ainda possa falar? Aqui está sua resposta: dê o seu melhor a Deus. Acredite nele com todo o seu coração. Viva sua fé de forma tão intensa que ela possa ser vista em suas ações. Porque é assim que a fé de Abel ainda fala conosco. Ela nos lembra que Deus é digno do nosso melhor. Portanto, seja como Abel. Seja um herói da fé. Comece agora, hoje, aqui. Porque a fé de Abel ainda nos chama para uma vida de compromisso total com Deus. E isso é algo que vale a pena seguir. Não importa onde você esteja na sua jornada de fé, sempre há espaço para ser como Abel. Então eu lhe convido, viva a sua fé de forma plena. Faça dela a sua prioridade. Seja o herói que Deus criou para você ser. Seja como Abel, o herói da fé que ainda fala. Lembre-se, a fé de Abel ainda fala. Permita que ela também saia através de você. É isso. E agora, você está pronto para abraçar o desafio?
para seguir o caminho de Abel. Lembre-se, Abel é um herói da fé, e sua história é eterna, pois sua fé ainda fala. Você está pronto para permitir que sua fé fale também? Ao finalizarmos a nossa jornada de hoje, peço que compartilhe esta mensagem com outros. Permita que a história de Abel e sua fé cheguem a mais pessoas. Lembre-se, a fé de Abel ainda fala, ela está chamando você. Vamos responder a esse chamado juntos? Compartilhe esta mensagem e vamos caminhar juntos na jornada da fé. Você aí, já se imaginou embarcando em uma jornada épica, caminhando lado a lado com grandes heróis? Não estamos falando de super-heróis de histórias em quadrinhos. Estamos falando de heróis reais, heróis da fé. Você conhece a força da fé? Ela é a certeza das coisas que você espera, a convicção das coisas que você não vê. Ela guiou os antigos, moldou sua história e deixou um legado que até hoje nos inspira. E você, é o próximo capítulo desta história incrível. Mas antes de continuarmos, preciso lembrar você de algo importante. Este conteúdo é completamente grátis e foi preparado especialmente para você. Então, se você gosta de nossos vídeos, inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que você ama. Agora, respire fundo. Estamos prestes a embarcar nessa jornada fascinante juntos. Você e eu. Pronto? Então vamos! Primeiro encontramos Abel, que por fé ofereceu a Deus um sacrifício mais agradável do que o de seu irmão Caim. Ele provou que você, como ele, pode ter coragem nas suas ações. Então conhecemos Noé. Apesar de todas as adversidades, pela fé, ele construiu uma arca para salvar sua família. Você se vê nele? Você também pode ser um herói para aqueles que ama. Continuando nossa jornada, temos Abraão, que por fé obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra desconhecida. Como Abraão, você também pode trilhar caminhos desconhecidos, se acreditar que algo melhor o aguarda. Então somos inspirados por Sara, que mesmo avançada em idade, pela fé concebeu um filho, pois acreditou na fidelidade de Deus. Assim como ela, você também pode crer no impossível. Nossa jornada nos leva a Moisés, que pela fé, abriu caminho para o povo de Deus no Mar Vermelho, liderando-os à liberdade. Você também pode, como Moisés, ser chamado a liderar e libertar. Com a fé, você pode superar qualquer obstáculo. Pode mover montanhas, derrubar muros como os de Jericó, enfrentar leões como Daniel, desafiar gigantes como Davi e até mesmo trazer os mortos à vida. Por quê? Porque a fé é a chave que abre as portas do impossível. Você pode se perguntar, por que eu? Por que agora? Por que aqui? A resposta é simples, porque você é chamado a ser um herói da fé. Agora é a hora e aqui é o lugar para você começar essa jornada. Você faz parte desta linhagem de heróis da fé, e a jornada não termina aqui, há algo melhor prometido para nós. Você está pronto para se tornar parte desta incrível história de superação e inspiração? Então, siga os passos destes heróis da fé. Você pode fazer a diferença. Lembre-se sempre quando encontrar um obstáculo em seu caminho, que você não está sozinho. Você é parte de uma linhagem de heróis que, com fé, superaram as adversidades. Agora, peço a você que compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas souberem sobre esta jornada, mais poderosas se tornarão as histórias de fé. Compartilhe a sua fé, compartilhe este vídeo e juntos, nós podemos fazer a diferença. Você está pronto para embarcar nesta jornada de fé? Então venha, estamos te esperando. A história está apenas começando. Você está pronto para escrever o próximo capítulo? Embarque nessa jornada conosco. Você é o próximo herói da fé. Você é a próxima grande história. Você é quem estamos esperando. Vamos juntos fazer a diferença. Você está pronto?